Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo hoje e esperamos que vocês gostem muito desse assunto, da D27, Avaliação Educacional e Escolar. E para falar conosco, temos aqui a professora autora, professora doutora Sônia Maria Duarte Grego, que trabalhou na Unesp Botucatu e na Unesp Araraquara. Ela vai falar conosco sobre avaliação. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer estar aqui falando para os alunos do curso, né? A gente vem preparando esse material para eles. Eu trabalho na área de avaliação há muitos anos e eu espero poder contribuir um pouco para esclarecer pelo menos um pouquinho essa prática e essa disciplina, porque hoje ela é uma disciplina, né? Que é a avaliação educacional e que eu sei que é bem conflituosa. Existem muitos modelos em competição aí e a gente precisa entender um pouquinho desses modelos. Para ajudar. Amplo, né? Com certeza vai ajudar bastante. E a avaliação realmente é algo que põe a gente para pensar muito, né? E é necessário, nós precisamos pensar a avaliação. Mas aí nós temos avaliação educacional e escolar. Tem uma diferença nisso? Como é que é isso? O que é avaliação educacional? O que é avaliação escolar? São sinônimos, não são? Como é que é isso? Bom, de maneira simplificada, quando eu falo em avaliação, eu estou falando numa investigação, num inquérito, né, que busca levantar informações para fazer julgamentos de valor ou do mérito de um objeto, de um fenômeno, de uma atividade. Sempre eu vou ter a questão do inquérito, do levantamento da pesquisa de informações e a questão do valor, né, na avaliação. Hoje, a área da avaliação educacional ela se ampliou demais. Ela é um campo de conhecimento muito vasto, onde nós vamos ter assim, diferentes perspectivas teóricas trabalhando aí dentro. Então, ele é multirreferencial, a avaliação é multirreferencial, por isso. Então, nós vamos ter economistas, psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos. Também tem interesse muito grande no campo da ética, né, sobre avaliação. Então, nós vamos ter uma série de áreas de conhecimento hoje que vem trazer uma contribuição de um olhar diferente na avaliação educacional. Então, ela é uma área grande, com muitos modelos concorrentes, modelos que entram em competição, inclusive, né? E que estão na área de educação. E a avaliação escolar, o termo hoje é mais usado quando a gente vai falar de avaliação de escolas. A gente poderia usar os dois termos, né, há muito tempo atrás, até quando fala de escolar, talvez se referisse também à avaliação do aluno, mas hoje ela é mais reservada. Se você fizer um levantamento na internet, mesmo em inglês, você vai ver que o que vai aparecer é muito sobre a avaliação, essa avaliação externa, essa avaliação que o governo faz, né, que é a avaliação das escolas, né, a avaliação do sistema escolar inteiro. Então, daí o termo hoje de avaliação escolar está mais restrito a isso. Mas como não tem muito limite, né, entre os modelos que o governo hoje usa para fazer avaliação e que, de uma certa forma, né, o governo acaba colocando como prática na escola, o referencial teórico é o mesmo, a base teórica é a mesma, às vezes a gente tem um pouco de confusão entre o que é avaliação escolar e o que seria essa avaliação do sistema como um todo e avaliação feita dentro da escola, né? Avaliação da aprendizagem. Perfeito, Sônia. Bom, a avaliação ainda é um tema bastante delicado, né? Como você falou, tem muita coisa aí conflituosa, cada um puxando a brasa para sua sardinha, né? Ela é de extrema importância para o pedagogo.
Como é que é isso? Dá para a gente conceber um pedagogo que não pensa em avaliação, Sônia? A formação em pedagogia deveria envolver muito mais a questão da avaliação. É que no Brasil a avaliação em geral e a avaliação educacional, especialmente, ela não é pensada como uma profissão, como um campo de conhecimento, como uma área de atividade que você precisa ter, né, conhecimentos específicos, precisa ter formação para isso, não é? Aqui no Brasil nós não temos essa exigência. Nos Estados Unidos, qualquer avaliação precisa ser feita por alguém que tem formação em avaliação. E lá eles têm curso de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo em avaliação educacional. Em avaliação geral e em avaliação educacional também. Então, o pedagogo deveria tomar mais conta. Até porque quem está tomando conta dessa avaliação externa no Brasil não é pedagogo. São matemáticos, estaticistas, não é? Economistas. Agora mesmo nós temos um ministro economista, né? Pois é. E a primeira fala dele foi sobre avaliação. E acabam falando sem a vivência da sala de aula necessária para se pensar a avaliação. Agora, quando eu falo avaliação na sala de aula, essa avaliação tem que ser mais qualitativa. Ela não pode ser feita através de testes, como, na verdade, o modelo que o governo põe é através de testes. Existem muitas escolas hoje, inclusive escolas inovadoras, que estão desenvolvendo, não só desenvolvendo, mas seguindo modelos de avaliação formativa, que a gente chama de alternativa hoje. Que é uma diferença grande. É uma grande diferença. Ela é de natureza qualitativa, ela é feita na interação professor-aluno. Então, o pedagogo realmente precisa se informar mais, conhecer muito sobre avaliação, saber o que está por trás dessas avaliações, que ideias fundamentam, né? Eu criei um pouco de polêmica ali, mostrando que esses testes que nós usamos, normalmente, eles surgem logo, porque antigamente, para justificar a desigualdade entre os homens. Com a Revolução Francesa, antes a gente era desigual, você nasceu pobre porque Deus quis, né? A gente morre, vamos dizer assim, nasceu rico porque Deus quis, pela providência divina, que nos colocava em determinadas posições sociais, e era o que a gente tinha. A gente pensa um pouco assim, né? Mas com a Revolução Francesa, eles proclamaram o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade. Só que as pessoas continuaram sendo muito desiguais. Né? Continua havendo. Então, como justificar isso? Então, eles tiveram que dizer que as pessoas eram diferentes, porque eram determinadas biologicamente já diferentes, nasciam diferentes. Então, e dependendo, então umas eram mais capazes, outras menos capazes. Para provar isso, eles montavam testes, mostravam que as pessoas menos capazes iam pior no teste. Mediam o tamanho do cérebro, né? Então, como esses testes eram feitos por homens brancos, quem se saiu pior eram as mulheres, os negros, né? E outras etnias, os ilhéus também, que os ingleses colonizaram. Tem até histórias interessantes sobre isso. Então, para justificar, os testes foram feitos para discriminar as pessoas. E até hoje, na escola, a gente mostra muito bem que quando o professor aplica uma prova, corrige, se a gente for olhar as notas, ela, vamos dizer assim, se distribui em torno do que a gente chama de curva normal, curva de Gauss. Com uma concentração um pouco maior na média, em torno da média, alguns alunos muito bons e alguns alunos muito ruins. Numa proporção mais ou menos de 25% de maus alunos, 25% de excelentes alunos e 50% mais ou menos na média.
Isso faz com que a gente naturalize a ideia de que numa turma de alunos, 25% vão sempre fracassar, 50% vai ficar na banda média e 25% dos alunos vão ser excelentes e aprender independente do professor. Então, as nossas avaliações só têm feito discriminar entre aptos e não aptos, né? Os bons e os maus alunos. E isso tudo para justificar as diferenças. Por que existe desigualdade? E a gente sabe que não é por aí. Nós estamos, vamos dizer assim, assumimos que a educação no Brasil segue a proposto na Declaração Mundial de Junchen, 90, e de Enchon, em 2015, que é garantir educação de qualidade, inclusiva e equitativa, e aprendizagem para todos, e aprendizagem também ao longo da vida para todos. Então, se a gente quer garantir aprendizagem, não é discriminando as pessoas que a gente garante aprendizagem. Então, isso leva a responder a sua pergunta. Nós, pedagogos, temos que nos preocupar para orientar a avaliação a serviço da aprendizagem. Não para simplesmente classificar, medir. Né? Então, assim, não existe uma avaliação ideal, né? Um modelo de avaliação. Esse é o modelo ideal. Porque a gente tem que levar em conta essas múltiplas realidades. Né? Sim, a avaliação ideal seria aquela que ajuda o aluno a aprender. Perfeito. Vou repetir o que a professora Sônia falou, né? A avaliação ideal é aquela que ajuda o aluno a aprender. Ajuda o aluno a aprender. Só com isso já dá pra gente pensar e perder o sono, hein, gente? Olha lá, hein? E o livro, Sônia? Como é que você pensou esse livro que os alunos vão ter aí, vão usar para os estudos da disciplina D27? Pois é, porque como existe muita discussão e nós avaliamos, às vezes não nos damos conta do que está por trás. A que interesse serve esse modelo de avaliação? Né? Qual é o objetivo dessa avaliação? Que usos eu faço desses instrumentos? Como nós temos muitos modelos, eles são concorrentes, eles estão sendo usados, alguns tradicionalmente, né? Nós continuamos a ter a mesma mentalidade em termos de avaliação, que a avaliação é para, na verdade, punir o aluno, né? Ou recompensar os bons. E essa ideia distorcida que nós temos está nos modelos, mas são modelos que foram feitos há muito tempo atrás, foram pensados em determinados momentos históricos, tinham uma função que hoje não tem mais. Se a gente quer hoje uma educação democrática, inclusiva, como nós nos propomos a fazer, né? Nós temos que buscar novas alternativas. Buscando contribuir para essa reflexão, é que o livro foi pensado para mostrar como que cada um desses, quais são os pressupostos teóricos, quais as ideias que levaram à criação desses modelos, como eles se colocaram nesses momentos históricos, que serviços eles nos prestam, entendeu? A quem interessa. E trazer um pouquinho disso que é através da história, que a gente vai vendo como isso foi acontecendo. Então, e centrado sempre nessa questão de superação das desigualdades. Superar esses modelos autoritários, discriminadores, seletivos, classificatórios. Porque a gente quer classificar o aluno, a gente tem essa mentalidade. Tanto é que a gente tem sempre o primeiro da classe, não é? O último da classe. Olha, né? Não é? Até hoje, nas universidades, o primeiro aluno da turma ganha prêmios, né? Instituições estrangeiras. Então, nós valorizamos essa história de ser o primeiro. O pai, às vezes, gosta de falar, meu filho é o primeiro da classe. Mas não significa, o que significa ser o primeiro? O que o primeiro sabe mais do que o segundo, o terceiro, o quinto, o último? Do jeito que a gente avalia, eu não sei dizer o que um sabe mais que o outro. Né? Vimos a importância de saber avaliação, planejar a avaliação, pensar uma avaliação para ajudar o aluno a aprender. Nós não temos, no Brasil, padrões de uma boa avaliação, porque
porque nós temos um grupo de trabalho na área de avaliação formado por pedagogos, pessoas que entendem de educação, não é? Que estão preocupados com o processo de ensino-aprendizagem. Nós não temos isso. Nós temos muito pouco conhecimento acumulado aqui e não temos grupos com poder para influenciar políticas públicas, não é? E nem para influenciar, para colocar, como por exemplo nos Estados Unidos, graças à ação de várias associações profissionais, né, da área, em 1974, eles bancaram para montar um comitê de padrões de avaliação. Padrões, normas de uma boa avaliação, que ela tem que ser ética, ela tem que respeitar a dignidade de todos os envolvidos. Então, tem uma série de coisas que eles têm, e isso é revisado cada 5 e mais extensamente a cada 10 anos. E hoje, a Associação Americana de Avaliação, que também é uma associação poderosa, ela tem membros de 50 países, e ela também tem os seus padrões de uma boa avaliação. E eu estou deixando, vou passar aí para depois passarem para todo mundo, que sempre é bom todo mundo conhecer. Com certeza. Que não é qualquer um que pode sair fazendo uma avaliação. A gente tem que ter adequação técnica, então tem uma série, a utilidade dos resultados, como é feita, como que é a forma de feedback, tudo isso é objeto de atenção que tem que ser levado em conta. Legal, Sônia, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vocês aproveitarão muito essas ideias de avaliação para repensar no nosso caminho, porque tem muita coisa para fazer. Que além da avaliação estar a serviço da aprendizagem para você, né, que ela deve ser democrática, inclusiva, deve envolver o aluno no processo, no próprio planejamento, na própria definição de critérios e no próprio e os resultados têm que ser úteis para ele. É um processo de feedback mesmo, né? Na verdade, assim, eu avalio enquanto eu ensino. Muito importante. Eu não avalio depois. Durante. Isso. Não é assim, eu ensino, depois eu avalio. Não, nessa nova perspectiva, assim, enquanto eu ensino, eu estou avaliando. Agradece demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E alunos, até o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço para vocês.